Olá, olá, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais, um livro de uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, contando muitas coisas que acontecem nas nossas casas espíritas. Muitas vezes não percebemos, como já colocamos na descrição desses vídeos. Então, nos alertando para que prestemos mais atenção. Não só na conduta dos nossos irmãos, mas especialmente, principalmente nas nossas condutas. Porque os irmãozinhos estão por aí, apostos para se infiltrar no nosso meio e, aos poucos, tentando destruir aquilo que muitas vezes passamos anos construindo. Orai e vigiai sempre, não só hoje e amanhã, sempre. Então vamos, como sempre fazemos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, a esses benfeitores, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que estão sempre para nos ajudar, sempre presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. É claro que precisamos chamá-los, convidá-los a nos auxiliar, porque como seres educados que são, não vão invadir a nossa privacidade, a nossa vida sem serem convidados. Contando com esse amparo, com esse apoio de sempre, com esse auxílio benéfico e salutar, nós agradecemos e pedimos que nos acompanhem em mais essa leitura e estudo deste livro que tanto auxílio nos traz, que nos ilumina a mente e o coração para os acontecimentos do invisível. Muito obrigada, que assim seja. Nós paramos no vídeo anterior, que foi o de número 20, quando a equipe do Dr. Bezerra de Menezes chegou naquela casa que estava também sendo assediada pelos irmãozinhos, uma casa onde duas irmãs estavam em conflito. A Carolina, que era menos cuidadosa, mais materialista, se preocupava mais com os valores da matéria do que com os valores espirituais. E a Senira, em prece, pediu auxílio e a equipe veio. É isso que é importante que a gente pense. Sempre que pedimos auxílio, ele virá. De uma forma ou de outra, ele virá. E chegando lá, o Astolfo, que era o guia espiritual da sociedade, que tinha sido na terra um franciscano, não ocultou, como diz aqui na leitura, não escondeu da equipe a preocupação que ele estava com os acontecimentos da casa, considerando até que pudesse haver uma divisão bem ruim entre os membros da casa, como ele disse, uma divisão perniciosa entre os membros da casa. E prosseguindo na nossa leitura, diz assim, agora no nosso vídeo 21, ou 21º, como queiram. Somavam-se a essa preocupação alguns comentários menos dignos da vizinhança que se dizia incomodada com a presença de mendigos e de aflitos que se acotovelavam às portas do núcleo de socorro,
aguardando amparo e direcionamento para as suas existências. A Senira, como nós vimos no vídeo anterior, ela dava sopa, ela auxiliava materialmente os irmãos menos favorecidos. Isso já estava, claro, nós sabemos que daí os irmãozinhos já aproveitam essas brechas para também fortalecer, para que tudo desse errado. Então a vizinhança já estava incomodada com esses irmãos que iam lá, que recorriam ao auxílio daquela casa espírita. Alguns chegaram a propor um plebiscito para a remoção da instituição de caridade para uma região afastada das residências de luxo. Curiosamente, não preocupavam aos moradores afortunados a invasão de traficantes bem vestidos que distribuíam drogas ilícitas a crianças, jovens e adultos. O jogo vulgar do sexo, destituído de pudor e de significado edificante. Essas mazelas morais, que são as grandes feridas das almas aturdidas, pareciam dar maior destaque ao bairro elegante, onde praticamente tudo era permitido, estando seus moradores acima do bem e do mal. Aquilo que muitos de nós erroneamente pensam, se julgam melhores por serem mais afortunados materialmente. Um grande equívoco, sabemos. Entre os mendigos e sem-teto que faziam parte do grupo beneficiado pelo amor e pela caridade, havia um homem de meia-idade que Senira encontrara numa das suas excursões pelas praças desertas nas avançadas horas da noite. Desabrigado e em estado de miséria orgânica, assim como moral e econômica, notou a bondosa cristã que se tratava de alguém que fora profundamente ferido pela existência e não tivera resistências para suportar os testemunhos da evolução. Acercou-se-lhe por primeira vez, sendo reprimida com rudeza, mas não desistiu, terminando por conquistar-lhe a simpatia, praticamente arrancando-o da sombra da passarela onde se homiziava sob caixas de papelões e trapos. Começou a conversar com ele, a demonstrar-lhe simpatia, a convidá-lo para que fosse à instituição. E porque ele notou a posse de uma boa cultura intelectual, a que ouvisse o espiritismo. Mediante a oração e a simpatia sincera, conseguiu atraí-lo a uma das palestras hebdomadárias e lentamente arrancou-o da situação embaraçosa e infeliz a que se atirara. Poucos meses depois, tornou-se, sem o desejar, líder do grupo de necessitados, havendo mudado de vestuário, asseando-se, recuperando algo da dignidade que deixara para trás no trânsito das aflições. Henrique passou a ser útil, a auxiliar os companheiros mais infelizes e tornou-se o intermediário entre os diretores do centro e os desamparados. Em reunião oportunamente programada para tratar da questão da assistência aos esquecidos, ele sugeriu que se adquirisse um terreno em bairro próximo, menos elegante, onde se poderia viver a ação da caridade moral e se dignificassem aqueles que necessitam de apoio. A ideia foi aceita unanimemente, e logo foi nomeada uma comissão para atender a esse nobre objetivo.
Uma coisa que podemos perceber é que muitas vezes na nossa ignorância achamos que todos os irmãos de rua, assim também como acontece, achamos que os irmãos do plano inferior não têm cultura. Mas tem muitos que são mais cultos que nós. Se pendem para o lado errado, falando dos irmãos do plano invisível, aí é com eles, mas não significa que não tenham cultura, que não sejam inteligentes. Muitas vezes são muito mais do que nós, que estamos aqui encarnados. E por isso que obtém vantagens com as nossas invigilâncias. E assim, voltando para o mendigo, Henrique, que se tornou lá o representante dos mendigos e dos menos favorecidos lá, ele também se sobressaiu. E a Senira não se equivocou quando lutou por ele, quando insistiu com ele. E aí está ele demonstrando a sua sapiência. Naturalmente, os espíritos que conspiravam contra a ordem e o progresso da instituição rebelaram-se, tornando-se quase insuportável a situação entre as duas irmãs e os dois grupos litigantes que ameaçavam divisão. Sim, porque como a irmã Carolina dava muita atenção para os mais abastados, para os ricos que começaram a frequentar a casa, formaram-se dois grupos, a Senira com os carentes e a Carolina com os ricos. Nesse clima emocional e de interferência das trevas, aquela reunião seria de alto significado para a restauração da paz e o prosseguimento do trabalho de iluminação de consciências. Iniciada a reunião de desobsessão, após a comovida oração proferida pelo amigo dos desafortunados, foi concedida ao irmão Astolfo, diretor da instituição, a oportunidade de entretecer algumas considerações, de referir-se à coação psíquica a que alguns membros estavam submetidos pelos adversários de Jesus, domiciliados na erraticidade inferior. Ambas as irmãs e diversos diretores do centro encontravam-se presentes, adredemente convidados, somente que, na oportunidade, experimentavam peculiar sensação denotadora de algo especial. Que bom! Foram contagiadas com os benfeitores que lá estavam. A irmã Senira, portadora de alta sensibilidade mediúnica, foi incorporada por perverso agressor, que era o responsável pelas dificuldades que se multiplicavam. Ele fora trazido sem dar-se conta pela nossa equipe e, quando percebeu que se encontrava em comunicação mediúnica, esbravejou com aspereza, apresentou ameaças, reagiu intempestivamente. E isso acontece. Basta que comecemos a fazer oração por um irmão que esteja sendo atacado, obsidiado, eles vêm para nos ameaçar, para nos impor medo, fazer com que paremos. A comunicação era perfeita e a transfiguração da médium fazia-se total. Com a voz roufenha, o mensageiro da desordem
interrogou com arrogância. Como se atrevem a impor-me esta situação desagradável? Faço parte do grupo dos novos dirigentes da instituição e mereço a consideração que me não é oferecida. Olha, se julgava dirigente da instituição. Todos os presentes logo se deram conta da gravidade da comunicação e, habituados à concentração, afervoraram-se na prece intercessória, sem qualquer sentimento de animosidade ao visitante ou mesmo de antipatia pela sua presença. Sem qualquer precipitação, o diretor espiritual da reunião retrucou-lhe: o caro amigo é muito bem-vindo à nossa reunião, convidado que se encontra por Jesus Cristo, que é realmente o diretor da nossa instituição. Nada temos com o referido Galileu. Faço parte do grupo daqueles que o detestamos e desde algum tempo erguemo-nos para impedir o avanço das suas aberrações, que somente têm tornado o mundo pior. Falando isso de Jesus, do nosso mestre, mas irmãozinho um dia vai evoluir também, assim como nós. Aí estão as guerras, a vitória dos preconceitos de todo porte, sob disfarces inumeráveis, o fracasso da sua doutrina dominadora, onde o reino dos céus que prometeu aos infelizes, aqueles que lhe fossem fiéis? Adentramo-nos neste recinto, atraído exatamente pela falsidade dos seus ensinamentos, que são administrados de uma forma e vivenciados de outra, onde o decantado amor se quer entre duas irmãs consanguíneas que disputam primazia e dominação? Aquilo que dizemos sempre, culpa nossa, culpa nossa. Eles entram onde abrimos a porta. Nós abrimos e eles entram. São os nossos convidados. Então, por isso que precisamos olhar mais, nos conhecer melhor, se realmente estamos praticando a doutrina do Mestre Jesus, que é a lei de amor e de caridade. É difícil? É. Ninguém disse que seria fácil. Os obstáculos surgem? Surgem. Mas a doutrina está aí nos esclarecendo, nos mostrando o caminho. E como ele disse, entre duas irmãs consanguíneas já está a disputa de poder. Respeitamos as suas considerações, embora forjadas em sofismas hábeis e mentirosos. O Galileu referido prometeu o reino dos céus a todo aquele que se resolvesse por instalá-lo nas paisagens íntimas do coração, mediante a sua transformação moral para melhor. As alterações de comportamento em relação à existência e ao seu próximo. Sem dúvida, as guerras e a violência aí estão, mas são de todas as épocas, por causa da inferioridade moral das criaturas humanas, da predominância das suas paixões aselvajadas em detrimento dos sentimentos de elevação espiritual. Ademais, Jesus é pacificador, enquanto aqueles que se lhe opõem são violentos e aselvajados, que se nutrem das emissões mentais e físicas daqueles outros que, na terra, se lhes assemelham. Sim, porque eles vêm pelas afinidades e nós sabemos disso. E o que estamos fazendo? Com quem estamos nos afinizando? O caro amigo, continuou o benfeitor, é um exemplo disso, como acabou de confessar, inspirando as pessoas a detestarem-se,
a competirem quando deveriam compartilhar. As referidas irmãs não se encontrariam em situação de belicosidade, de guerra, não fosse a interferência do amigo e de outros da mesma lavra moral, por ausência de reflexão e amadurecimento espiritual. No infinito, tudo se encontra e, naturalmente, as dificuldades do momento serão equacionadas com facilidade. Nossa irmã Carolina deseja uma instituição nos moldes das frivolidades e prazeres humanos, em razão da sua inexperiência existencial, enquanto nossa Semira permanece fiel aos propósitos abraçados desde o momento em que foi convocada à fundação da casa sob a inspiração do irmão Astolfo. Sem dúvida, embora os vínculos biológicos procedem de passado espiritual diferente, no qual se comprometeram e assumiram a responsabilidade de recuperação na atual oportunidade. Não nos importam essas divagações porque estamos fixados em um programa de lenta extinção da atividade do Consolador que vocês dizem representar. Então, quer dizer, faz um bom tempo que eles já estavam tudo organizado para destruir aquela casa. O seu Jesus está morto e a sua doutrina estertora. Este é o momento da ciência e do poder social, econômico. Em toda parte, temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Enganados e atormentados pelos desejos infrenes, estimulamos a sociedade fútil à fruição de tudo quanto possa, pouco importando os princípios éticos, morais ou quaisquer outros. Gozar é a nova ordem, porém, gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. E como dispomos de tempo infinito, aquilo que sempre falamos, eles têm todo o tempo do mundo. Aguardaremos os foliões da ilusão quando de retorno ao grande lar, quando os escravizaremos, ainda esperam quando os encarnados desencarnarem ainda, para escravizar-nos, qual fizeram conosco no passado, somente porque nos permitíamos manter crença diferente. Olha aí. A nossa programação é vasta e alarga-se por quase todos os segmentos da sociedade terrestre, afinal, de que também fazemos parte. A vitória é nossa, porque o tempo das meditações, da pobreza, da renúncia, ficaram no passado, nos tormentos daqueles que fugiam do mundo, portadores de problemas, fingindo ser para servir o seu mestre. O momento agora é o de desfrutar, de usufruir até a última gota a satisfação dos sentidos. Não cederemos o menor espaço para que os biltres das fileiras espíritas sobrevivam e escapem à nossa vigília. Estamos atentos, e estamos mesmo. Com a voz inalterada, o nobre mentor interrompeu-o, afirmando com suavidade: não há um só exemplo do poder da violência em vitória larga, porque logo é interrompida por outros violentos mais escusos e cruéis. Enquanto isso, luz no Calvário, a mensagem do perdão e da caridade para com todos, permanece a lição do amor por sobre todas as calamidades que varrem a terra. E Jesus é o vencedor do mundo e das suas paixões, convidando-nos a segui-lo com ternura e abnegação.
Imaginemos num voo ao absurdo que o programa a que o amigo refere-se triunfe aqui e ali, em razão das debilidades humanas, das ânsias de poder enganoso que a morte dilui. O fruto é de Deus. Não há como deter-se a marcha do progresso. Se as criaturas permanecem nos seus propósitos mórbidos de destruição e de anarquia, as leis soberanas alteram-lhes a mente, os órgãos dos sentidos, encarceram-nos em reencarnações limitadoras, facultando-lhes o tempo necessário para a mudança de atitude. Ninguém foge ao tempo, nem se pode escusar ao progresso. O que posso afirmar é que ninguém nos afastará daqui. A arrogância, a prepotência do nosso irmão. Quanto engano! Não o desejamos afastar, mas o atrair cada vez mais, a fim de que nos conheça e participe conosco da nova era de amor que se anuncia. Faz quantos séculos que o amigo e outros se debatem na escuridão da ignorância, no sentimento de rancor contra Jesus, em razão do fanatismo de alguns déspotas que se lhe apossaram do nome da doutrina, corrompendo-a. Mas eles também desencarnaram e retornaram, estando em processo de redenção, como é o nosso caso particular, de espírito equivocado em tentativa de reabilitação. Não é a primeira vez que nós outros mantemos contato com Jesus, mas este é o instante definitivo da nossa mudança radical para o seu lado, para o seu amor. Não somos inimigos, meu irmão. Temos ideias diferentes por enfoques equivocados de sua parte. Dominado por larga hipnose, vitimado por inclemente inimigo de si mesmo e da verdade, você deixou-se conduzir até esse momento pela ignorância do bem. Você irá despertar, reconhecer o amor de Jesus e a vitória da ternura ante a crueldade do sentimento de compaixão em relação ao ódio. Que lindo, né? Muito lindo. De imediato, o irmão Germano Passos acercou-se da médium em transe profundo e aplicou passes de despertamento mental na entidade comunicante, enquanto lhe dizia de maneira monocórdia: acorde, reveja o seu passado. Quase de imediato, o espírito pôs-se a chorar copiosamente, revendo os dias que precederam ao seu martírio no passado, quando fora vítima das perseguições espanholas através do Santo Ofício. Podia perceber-lhe a aflição e ver-se-lhes os clichês mentais arquivados no inconsciente, que revelavam a sua situação de explorador de outros companheiros, o infame comércio de moedas com juros extorsivos, a impiedade na cobrança daqueles que não podiam pagar os empréstimos absurdos. Igualmente, apareciam à nossa vista as atitudes de mesquinhez e de injustiça que praticavam quando foram arrancados do lar e atirados uns às labaredas, outros às prisões infectas. Paramos por aqui. Pobre do nosso irmão, revendo tanta maldade que fez. E agora, como será daqui para frente? No próximo vídeo, se Jesus permitir, nós saberemos. Uma vez mais, vamos elevando o nosso pensamento em agradecimento a esses benfeitores amigos, a esse aprendizado, a esse conhecimento. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada aos nossos mentores amigos que nos acompanham nas tarefas.
que todos nós possamos receber as luzes do entendimento, as luzes amorosas do Mestre Jesus iluminando nossa mente, nosso coração e a nossa caminhada, fortalecendo-nos a cada dia, em cada dificuldade que surgir, que possamos lembrar desse irmão amoroso e amigo que sempre está a postos a nos ajudar. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a todos que estão conosco. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo estudo.